E aí, gurizada? Oi, tudo... E aí, pessoal? Não tô conseguindo achar um goi. Eu vou seguir com gurizada por enquanto mesmo. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar, então, como que eu descobri a minha gravidez. Se tu não sabes que eu estou grávida, que é isso aqui de paraquedas, eu postei já um vídeo, deixo nos cards, contando, né, que eu estou grávida, apesar de eu, a princípio, nunca ter querido ter filhos, nunca ter desejado ser mãe, aquela coisa toda, né? Eu posso fazer um vídeo também sobre isso, do porquê disso. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, me deixem sugestões também de que coisas vocês querem saber sobre maternidade, etc, pra eu compartilhar aqui em futuros vídeos, tá bom? Mas eu vou tentar resumir, eu tenho anotado aqui todas as datas, tudo que aconteceu, tudo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível pra vocês entenderem o espírito da coisa, tá? O ano passado, acho que quase na mesma época que aconteceu isso esse ano, eu também parei o antes, eu fiz um vídeo aqui no canal depois contando, deixo nos cards se tu quiseres ver, que eu basicamente pensei assim, vou deixar nas mãos de Deus, Deus sabe se eu devo ser mãe ou não. Eu disse, eu vou dar um mês. No final eu acabei deixando acho que uns 2 meses sem o só que hoje eu entendo que o meu corpo, por eu ter tomado muitos anos anticoncepcional no caso, emendado cartelas e todas aquelas coisas muito loucas, o meu corpo estava totalmente intoxicado por aquilo, né, tipo... Enfim, enganado, digamos, e ele precisava, tipo, aos poucos eliminar tudo aquilo pra voltar a ter um ciclo normal e toda aquela coisa. Então, assim, não ia acontecer tão logo. E talvez nem fosse bom eu engravidar tão logo, porque pelo que eu li, tem riscos, mais riscos de uma pessoa que pare de tomar um anticoncepcional e engravide logo em seguida, porque às vezes, tudo bem, ela já tá meio que o corpo dela normalizado, ela inclusive consegue engravidar, só que o corpo dela não tá realmente 100% como seria o normal, com seus hormônios necessários, com o seu... Não vou usar nomes aqui, pode ser que eu confunda alguma coisa, eu não sou especialista no assunto, mas eu li bastante sobre. E aí, às vezes, o organismo não consegue segurar o bebê e acontece causando um aborto, né? Então, muitas pessoas que param o que tomaram por anos, engravidam logo em seguida, acabam tendo um aborto. Não tô dizendo que vai acontecer contigo, cada caso é um caso, acho que Deus também sabe o que é pra ser, como é pra ser. E então eu fiquei até que aliviada agora que eu vi essa história. Bom, beleza. Aí nessa loucura toda a gente acabou mudando de casa, gastos a mais, muito trabalho. E aí eu esqueci dessa ideia, voltei a tomar meu voltei a menstruar uma vez a cada morte de papa, aquela coisa toda. E aí esse ano então, 2020, eu resolvi de novo, e não tem nada a ver com a quarentena, porque eu tomei essa decisão antes da quarentena. Então não venho dizer que meu bebê é o bebê da quarentena, né, que foi causado pela quarentena, do tipo, não tenho nada pra fazer, vamos dar a verega e vamos... Não foi o caso, né? Então em fevereiro desse ano eu decidi, vou parar o parei em fevereiro, né? Tanto que foi uma decisão assim meio que quase que do nada. Claro, não que eu não tenha pensado desde aquela vez em quando que eu decidiria de novo e se eu decidiria tentar ter filho de novo. Ixi, eu já tô pensando que eu vou ter muita coisa pra falar, o vídeo vai ficar longo, mas também quem se interessar, assiste, quem não se interessar, não assiste, né? Então, eu tinha várias caixas já compradas, porque eu tinha pego uma promoção de anticoncepcional do que eu tomava, que era o, by the way, né, era o Elane 28, muitas pessoas podem se perguntar, porque eu, pelo menos, quando parei o aquela outra vez, eu queria procurar vídeos pra ver em quanto tempo depois de parar o Elane 28 as pessoas engravidavam, e eu queria ter histórias que fossem parecidas com a minha, sabe? Por mais que, claro, cada organismo é um organismo, mas se tu te interessar em saber, é o Elane 28. E eu emendava cartelas loucamente, eu tomo anticoncepcional há, tipo, mais de 15 anos, direto, menstruava, tipo, 2, 3 vezes por ano só, né? Emendava quando começava a dar aquelas pingadinhas de, tipo, preciso dar um tempo pro meu organismo. Aí eu engravidava, eu menstruava e depois voltava a tomar e aquela coisa toda. Então era um paraíso a minha vida por um lado, porque eu não tinha essa coisa de menstruar todos os meses, e as 2 vezes que eu parei o que foi o ano passado, e essa vez eu tive a experiência, o ano passado eu contei no vídeo lá que eu tinha feito, que me deu uma depressão profunda, acho que efeitos de mudar o organismo e tudo, foi horrível a sensação, fora tudo oleoso, várias coisas que mudaram pra pior, menstruar todo mês, aquela coisa, né? Alguns talvez pontos positivos, mas pra mim mais pontos negativos do que positivos. E dessa vez, graças a Deus, não deu a tal da depressão, que eu tive da outra vez, mas ficou tudo oleoso, menstruar todo mês, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Eu parei em fevereiro o anticoncepcional e, tipo, deixei nas mãos de Deus. Aí eu vou ter que gravar um outro vídeo pra não ficar tão longo esse, contando do porquê que eu decidi ter filho.
né? Bom, então, eu, bem tranquila, como da outra vez eu não engravidei logo, eu pensei, eu já sei que meu organismo é bem doidão, que já tá de novo intoxicado de anticoncepcional, e realmente. Então, da primeira vez que eu parei em fevereiro, acho que foi começo de fevereiro, eu menstruei logo em seguida, porque toda vez que eu parava, de fato, eu menstruava certinho, poucos dias depois já menstruava, sei lá, 4 dias depois. Durava alguns dias, poucos dias menos que uma normal de um ciclo se eu não estivesse tomando anti, e depois já acabava a menstruação, né? Então aconteceu isso em seguida, e depois eu só fui menstruar de novo no fim de março, 20 de março. Então deu o quê? Mais de mês, assim, tipo, eu nem contei a data, talvez tenha sido assim, de janeiro pra fevereiro que eu fui parar o anti, assim, eu lembro que deu quase 2 meses sem menstruar, né? Depois desse 20/3 que eu menstruei, eu fui menstruar de novo dia 1º/5. Então também deu bastante tempo, né? Meu Deus, deixa eu calcular aqui na minha cabeça. 1 mês e tanto. Então assim, ainda a princípio não estava regularizado. Apesar de que o problema é que eu não sei o que é algo regulado pra mim. Porque como logo que eu virei mocinha, pouquíssimos anos depois, eu nem lembro da época que eu menstruava direito, pouquíssimos tempo depois, eu comecei a tomar anti pra não menstruar, por causa de uma viagem, gostei da ideia de não menstruar, isso ainda quando eu era virgem. E aí segui pra toda a vida bem. Então eu não sei o que é ser uma mulher que menstrua todo mês, se eu tinha o ciclo regulado, quantos dias de menstruação. Eu só lembro, a única coisa que eu lembro é que na época que eu menstruava, eu tinha um ciclo um pouco longo, assim, tipo 1 semana pelo menos. Ok. E de fato, depois dessa primeira menstruação normal aí de quando eu parei o anti, depois começou a vir menstruação mais quantidade, mais cólica e mais demorado em quantidade de dias. Beleza. Aí eu menstruei dia 1/5, depois aí eu comecei, depois de 1/5, eu pensei, bom, já passou aquele tempo que nem do ano passado, que eu tinha parado, agora eu vou começar a calcular. E aí eu comecei a anotar os dias que eu tinha relações sexuais, aquela coisa toda, mas meio que deixando nas mãos de Deus. Eu não tava tava olhando quando seria o meu período fértil, mas como ainda minha menstruação tava desregulada, eu não sabia exatamente quando era o meu dia fértil, ou minha semana fértil, ou enfim, né? E eu nunca entendi muito bem dessas tabelinhas e tal. Mas aí fui anotando pra caso eu engravidasse, de repente eu tentar saber que dia que foi, sei lá. Bom, depois então eu menstruei de novo dia 31/5. Então, 1/5, 31/5. Então, já tava ficando cada vez mais regulada a menstruação, certo? Beleza. Aí eu também anotei mais ou menos quando seriam meus dias férteis, quando que teria que ser a próxima menstruação, os dias que eu tive relações sexuais, já pensando nos dias férteis também. E aí, bom, depois dessa menstruação do dia 31/5, eu tinha que menstruar dia 26/6, certo? Só que, em vez de vir dia 26/6, achando que tava minha menstruação super regulada, tudo maravilhoso, veio só dia 2/7. Só que nesse mês aconteceu tanta coisa que eu tinha certeza que eu tava grávida. Por mais que eu não tivesse sintomas, como, por exemplo, muita sonolência, ou enjoos, ou coisas desse tipo, eu tive, por exemplo, bem na data que poderia ser mais ou menos, que eu tinha certeza que era o sangramento de nidação, porque eu não sou uma pessoa que tem esses sangramentos no meio do mês e não quando a pessoa vai menstruar, sabe? Então eu tive sangramento, ó, a minha menstruação foi no dia 31/5, certo? E aí eu tive mini sangramentos dia 23/6, 24/6 e 25/6. Então eu pensei, cara, sangramento de nidação é pouquinha coisa, pode durar até 3 dias, tá ali meio que próximo do que seria a minha próxima menstruação, aquela coisa toda. Daí eu tive, o que mais eu tive? Dor na lombar, que eu já tinha no normal, mas um pouquinho mais. Aí já comecei a juntar todos os possíveis, prestar muita atenção no meu organismo, todos os possíveis sintomas, né? Tive umas cólicas que eu achei que pudesse ser a implantação ali, a nidação e toda aquela coisa, muita azia e alguns... Aí dia 30/6 deu um mini embrulho no estômago. Eu, na minha cabeça, tinha que ter menstruado dia 26/6, já era dia 30/6, nada, né? Dei uma inchada também naqueles dias, mas que também poderia ser da menstruação, só que sabe, a gente começa a fantasiar coisa na nossa cabeça, né? Resumo da história. Eu anotei tudo porque eu tinha certeza que eu ia estar grávida e depois eu ia querer contar dos sintomas, né?
Só que eu esperei até o dia 1/7, que eu acordei no meio da madrugada com umas pontadas no seio. E eu disse, meu Deus, pontada no seio, é óbvio que eu tô grávida, não tem mais dúvidas, né? Então o que eu fiz? No dia 2/7, na verdade, no outro dia quando eu acordei, eu já fiz com o primeiro xixi do dia um teste de gravidez. Eu, bem doida, se eu tiver a foto eu coloco aí, eu achei que pudesse ser um mini risco de tipo comecinho da gravidez. Sabe quando tem aqueles risquinhos que só quem é a suposta grávida enxerga, mais ninguém? Mas eu achei que pudesse ser. Tentei fazer um outro, aí deu totalmente negativo. Eu pensei, será que eu tô ficando louca? Mas eu tinha todos os sintomas, eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu cheguei aí no hospital e pedi pra fazer o beta-HCG, o que saía, onde eu faço exames e tal, esse de negativo e positivo demorava meia hora pra sair o resultado. Se eu quisesse fazer aquele quantitativo pra ver a quantidade do beta-HCG, demoraria 3 dias pro resultado. Eu, super ansiosa, queria logo saber do babado, pedi o positivo e negativo. E ainda pra completar com a minha desgraça, eu ligo lá depois de 1 hora, nada do resultado, 1h30, eu ligo, vocês não me mandaram o resultado, iam me mandar por e-mail, né? Aí a moça disse, então a gente tentou te ligar, e eu tava realmente com o celular no silencioso, vi que tinha uma ligação, mas não achei que fosse de lá. Porque o teu exame deu indeterminado. Putz, daí é a vez que a gente fica traumatizado, né? Eu pensei, por que é isso? Eu pensei, provavelmente é negativo, né? E não sei por que deu indeterminado. Ela até falou, depois a gente vai deixar aqui em aberto, então daqui a uma semana, daqui a uns dias, se tu continuares sem menstruar ou desconfiado, enfim, pode refazer o exame sem custo nenhum, sem nenhum custo extra, né? Como eu não tava indo na médica, eu tava, tipo, deixando nas mãos de Deus, eu só tava tomando ácido fólico, que eu sabia que eu já tinha que tomar, né? Desde que eu parei o anti. O que eu fiz? Fiz particular, era tipo 40, 50 reais o exame, eu fiz particular, não fui pedir requisição, queria fazer logo, né? Bom, aí então ela disse que eu não ia ter que pagar de novo o exame se eu refizesse. Mas eis que no dia 2 para 3 ali já, nesse mesmo dia seguinte, eu menstruei. Então acho que tipo foi aquela coisa, sabe aquela história do, deu negativo e aí menstrua? Tipo aquela gravidez da cabeça da pessoa, né? Ainda bem que eu menstruei logo, porque senão se eu tivesse que esperar mais 1 semana pra fazer o beta-HCG de novo, eu ia enlouquecer, né? Bom, aí depois disso, eu então contei pro Rafael que tipo, muito estranho tudo que aconteceu. Eu pensei, será que eu engravidei e de repente tive um aborto? Mas assim, eu acho que não, eu acho que era coisa da minha cabeça, eu de fato acho que eu menstruei normal e por acaso tive todos esses sintomas, aquele sangramentinho, que alguns dizem que pode ser como é que chama? Tem um nome pra isso. Pode acontecer no meio do ciclo e eu só não tinha tido até então e achei que pudesse ser nidação e toda aquela coisa, loquei total. Então, depois disso eu acabei contando pro Rafael, porque até então eu sabia que ele queria ser pai e eu quis fazer uma surpresa. E eu achei que naquele dia que eu fiz o exame e tudo, que eu ia contar a surpresa pra ele. Só que eu não estava grávida. Tcharam! E aí eu passei por tanto estresse, tanta preocupação nesses dias aí, eu falei pra ele, eu vou te contar o babado e eu não quero mais passar por isso sozinha. Tipo assim, se for pra engravidar, eu quero que tu saiba. E aí estragou de certa forma a surpresa, né? Mas eu compartilhei então tudo com ele e eu disse o seguinte... Aquelas, né? Diz que não se bota pressão no homem, que aí às vezes aí a vez que às vezes não funciona mais, né? Ele fica tipo naquela pressão. Mas eu disse assim, cara, eu não quero menstruar todos os dias da minha vida. Eu não sei se eu de fato sou fértil, se eu tenho algum problema, se tu tem algum problema, se é pra ser, se não é. Então vamos fazer o seguinte, esse próximo mês agora, eu vou pegar as datas que eu tenho período fértil, vou pegar dias antes, dias depois, bem doidona, e nós vamos tentar de verdade esse negócio. E se não acontecer, e eu tinha certeza que de novo não ia acontecer, porque se não aconteceu até então, na minha cabeça não ia acontecer, né? Desde fevereiro, já era tipo junho, enfim. Tudo bem, eu sei que tem mulheres que demoram 2, 3 anos, mas eu achei que alguém pudesse ter um problema ou alguma coisa assim. E aí eu disse pra ele, então se aí, tentando de verdade tudo, no próximo mês eu menstruar normalmente... Aí a gente vai ter que ir atrás, eu de repente faço exames pra ver se eu tenho algum problema, tu, se necessário, faz exames também. E aí a gente decide, dependendo do problema que possa ser, se a gente vai continuar tentando, vai tentar resolver, ou se eu vou voltar ao antes, vou voltar a menstruar, se a gente desiste, o que acontece?
né? Eu achei que de repente não era vontade de Deus, sei lá, eu na minha cabeça, né? Então tentamos de verdade. E no mês seguinte, então, deixa eu ver aqui. Então eu tinha menstruado entre ali dia 2 e dia 3, é porque às vezes começa uma mini menstruação e depois vem a menstruação de verdade. Então eu nunca sei que dia que eu conto certo. Mas diz que a próxima menstruação seria dia 1/8. Isso calculando com bases em pessoas normais, entre aspas, um período regular, porque eu não sei como cada vez demorou mais ou menos dias para vir a próxima menstruação. Eu não sabia certo qual a quantidade de dias tinha o meu ciclo, né? Então eu pensei, dia 1/8 eu vou esperar e eu não vou ficar me desesperada fazendo exames e coisas achando que tô quando na verdade não tô. Eu vou deixar, fiquei mais tranquila naquele mês, assim, tipo, seja o que Deus quiser. Até anotei algumas coisas, menos do que no mês anterior, mas anotei, por exemplo, dia 28/7 tive uma pontada, não tive sangramento, algumas cólicas, algumas coisas, sabe, que eu tive. Só que eu já não levava mais fé em nada, porque pra mim, duas coisas principais. A primeira, que os sintomas que eu achei que poderiam ser no mês passado, no mês anterior, não eram. E segundo, que os sintomas que eu mais vejo aí, eu brinco que eu fui enganada, né? Assim, quando eu achei que eu tinha sintomas, eu não estava grávida. E quando eu achei que eu não tinha, eu estava grávida, digamos assim, né? Mas os principais sintomas, nenhuma das duas vezes eu tive. Que é o que eu mais vejo nos vídeos, e por isso que eu quero compartilhar, que cada mulher é de um jeito. Os principais sintomas que eu vejo na maioria dos vídeos e posts que eu leio e que eu assisto, e que enfim, sobre como descobrir uma gravidez, a maioria comenta sonolência louca, tipo sono, preciso dormir. Pontadas no seio, muitas mulheres relatam que, tipo, logo no começo, pra muitas, vai tomar até banho, botar o sutiã e sente como se fossem agulhadas, né, no peito, bastante dor no peito, escurecimento da auréola, nunca sei direito a palavra. E qual que é o outro sintoma? Sono, o enjoo e o seio. É o que eu mais escuto entre vários outros sintomas, como por exemplo sangramento na gengiva, isso eu tive, mas às vezes eu tenho gengivite, então assim, normal, nada demais, fui passar um fio dental e machucou, alguma coisa assim. Mas não, realmente estava sensível, Então, como que eu descobri a gravidez? Já que eu não tive nenhum desses sintomas principais que todo mundo fala, eu fiquei passada. 2 dias antes de descobrir a gravidez, tá? Eu comecei a ter algumas cólicas, mas que também podia ser porque eu ia ficar menstruada. Mas duas coisas que eu notei bastante. Eu comecei a salivar muito, queria conversar e, tipo, muita saliva, tinha que estar toda hora engolindo. Não sei se é normal no começo da gestação, mas comigo aconteceu. Ainda hoje eu fico, cada pouco, depende do dia, eu fico muito salivando. Mijadeira. Uma manhã eu fui 4, 5 vezes no banheiro sem nem ter tomado praticamente água. Então, nesse dia eu até comentei, tipo, que estranho, né? Esses sintomas. Mas não queria me iludir ou ficar, tipo, achando que pudesse ser, né? Esses sintomas e a gota d'água, digamos assim, que eu digo, tenho que fazer o exame, foi deixa eu ver que dia que foi isso. Ó, eu tinha que, por lógica, menstruar dia 1/8, na minha cabeça, né, da minha pesquisa. Mas nada, tipo, passou dia 1/8 e eu disse, o meu ciclo não é regulado, eu não estou menstruada, eu não vou viajar na maionese. Dia 4/8, eu acordei às 4 da manhã com mijadeira, que foi já no dia anterior, eu já tinha tido mijadeiras, muita vontade de urinar, né? E nessa madrugada aí, das 5 da manhã às 8 da manhã, eu tive umas cólicas muito intensas. Mas assim, muito intensas do tipo, eu tenho certeza que eu vou acordar e vou estar menstruada. Sabe quando tem aquela cólica insuportável? Que tu tem certeza que vai vir a menstruação logo depois? Pelo menos comigo aconteceu muitas vezes isso quando eu fui menstruar. Então eu achei que fosse a menstruação. Acordei de manhã, porque depois eu tinha que fazer a unha. Acordei, fui no banheiro, certeza que eu ia estar menstruada. Não estava menstruada. Nem sinal, nem uma manchinha. E já era dia 4/8. Normalmente, depois que eu parei o anti, tava vindo assim, tipo... eu vou menstruar dia... Se fosse aqui, era dia 4. Eu ia menstruar dia 7, dia 4, já ia estar saindo pelo menos umas manchinhas vermelhas e aumentando. Pra dia 7 eu menstruar de vez. Sendo que, por lógica, dia 1º eu teria menstruado já. Então eu disse, já que eu tenho que sair hoje, eu vou fazer um teste só pra descarga de consciência. Porque quando eu... achei que a primeira vez que eu pudesse estar menstruada, eu fui lá e comprei um monte de teste. Porque eu queria já ter, assim, se necessário. Resumo da história. Eu fiz o exame. E deu
esse só de simplesinho aí, de risquinho, né? Fiz e deu bem positivo. Tipo assim, que não tivesse dúvida. E assim, hoje em dia a gente sabe, é mais fácil, muito mais fácil, dar um falso negativo, porque às vezes tá no começo da gestação e não reconhece muito o hormônio, né? Do que dar um falso positivo. Normalmente quando dá positivo o exame de farmácia, que é realmente nítido, não que nem aquele primeiro louco que eu achei que era e não, do outro mês, é porque não tem, tá grávida, entendeu? Então, eu fiz às 7 da manhã e aí depois então eu fui no hospital pra fazer o de sangue de novo. A menina, como já me conhece, porque é anos que eu vou lá fazer exame e coisa, ela lembrou de mim, ela disse, tu não tinha um exame em aberto? Eu falei, sim, mas era do mês passado, eu acabei não refazendo. Ela disse, não tem problema, não precisa pagar de novo, a gente faz usa como pra refazer aquele lá da primeira vez. Eu, beleza, né, que eu vou reclamar? Não quero pagar mesmo. Fiz então o exame, e aí veio depois de quase 1 hora no meu e-mail, e aí deu positivo. Então eu tinha praticamente certeza, tinha certeza, a não ser que desse algum problema depois, mas eu estava grávida. Então eu comecei já a ver pra tentar marcar médica, porque, tipo, a minha gineco não é mais obstetra, e eu não gosto muito dela, pra ser bem sincera. Eu gosto dela porque eu consigo horário logo, porque eu acho que não tem tanta gente que gosta de ir com ela. E não preciso esperar meses por uma consulta, mas ao mesmo tempo ela não é mais obstetra. E quando eu comentei que eu poderia um dia querer ter filhos, o que eu tinha que fazer, tipo, tem que tomar ácido fólico, como é que é o negócio, ela não gostou muito da ideia. Ela pareceu, tipo, tentar me convencer, deu a impressão, assim, de que eu não deveria ter filho, porque não tem mais volta, porque isso, porque aquilo. Tipo, meio que parecia que tava tentando fazer minha cabeça pra não ter filho. Achei bem estranho. E aí, depois eu vou ter que contar isso em outra ocasião, mas eu acabei conseguindo só consulta com ela dessa vez. E aí foi pior do que eu pensei de novo. Resumo da história. Deu positivo, tarará, e aí eu fui lá e comprei, fiz as surpresas que eu contei, já mostrei os vídeos e tudo pra família, pro Rafael, enfim. Tudo boto aqui nos cards, que foi o vídeo que eu contei pra vocês da gravidez, já tinha mostrado essas surpresas e tudo. Então tudo isso foi para relatar detalhe por detalhe, porque eu sei que muitas pessoas, eu pelo menos quando comecei a assistir vídeos sobre isso, eu queria saber detalhes, exatamente os sintomas que as mulheres sentiam, como que elas descobriam, como que elas resolviam engravidar, todos esses detalhes, então por isso que eu quis contar passo por passo. Se tu não te interessas, ok, não tem problema. Se tu gostaste, queres que eu continue contando todos os babados, deixa um like aí no vídeo. E também pra mostrar que realmente não... Eu sei que a maioria tem essa coisa do enjoo, da sonolência, da dor no seio e tudo mais, já no começo ou depois. E comigo foi bem diferente, eu vou ter que gravar outros vídeos falando sobre isso, mesmo depois, né, os sintomas que foram acontecendo e que podem também estar relacionados ao sexo do bebê, né, e vou falar sobre tudo isso mais pra frente, mas queria compartilhar também pra quem se interessa e pra saberem que às vezes tu pode estar grávida sem ter os sintomas clássicos que todo mundo costuma ter, ou a maioria costuma ter. Beleza? Então esse foi o meu babado, a minha história dos meus sintomas e como que eu descobri a gravidez e tudo mais. Até agora, eu completei já 12 semanas e ainda não caiu a ficha direito, tipo, eu ainda tô tentando me acostumar com a ideia, é bem doido, mas é uma nova história e aí eu vou compartilhando com vocês tudo. Se tu caíste aqui de paraquedas, te inscreve no canal, me segue lá no Instagram, Adriele Sonaglio, que eu tô sempre compartilhando coisas em primeira mão, nos stories, posts, contando tudo. E aqui também, sempre que eu posso, eu venho compartilhar vídeos com as novidades. Então, nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!